Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Essa semana de atividade avaliativa, né? Não tivemos aula de arte essa semana por conta das atividades, mas estamos retomando o estudo do nosso livro e nós hoje vamos iniciar o capítulo 2 do nosso livro, na página 72, falando sobre as civilizações pré-coloniais brasileiras. Nós já sabemos, né, que as civilizações pré-coloniais são aquelas que habitaram antes da América ser colonizada, né? Então, nós vamos falar hoje especificamente do Brasil, essas civilizações antigas que passaram por aqui e deixaram diversos vestígios de arte para a gente até hoje, né? Nós sabemos que tiveram civilizações que gostavam muito de praticar arte rupestre, né? Que é a pintura em paredes, em rochas, de cavernas, né? E até citou aqui como exemplo a Serra da Capivara, que é um patrimônio cultural que fica aqui no Nordeste, que a maioria de vocês já ouviram falar. Olha que legal. Na página 72 do nosso livro, nós vamos falar um pouquinho de como se divide essas civilizações antigas e o que cada uma deixou aí de contribuição para a arte. Olha que legal. Na página 72, vamos iniciar aí a leitura desse texto. Tia vai ler e vocês acompanham comigo, tá bom? Os arqueólogos dividem essas antigas civilizações que habitaram o nosso país em três grupos, de acordo com o local onde viviam, os hábitos que eles tinham, né, as coisas que eles gostavam de fazer e os artefatos que produziam. Esses grupos foram chamados pelos europeus de índios. Então, nós tínhamos aí, né, três grupos, mas todos eles eram denominados como os índios. Só que eles eram divididos com o tipo de artefatos que produziam, ou se eles pintavam, ou se eles esculpiam, ou se eles produziam alguma outra coisa. Vamos entender melhor. Os povos caçadores-coletores, eles habitavam áreas do Nordeste no Sul aproximadamente entre 60 e 2.000 anos atrás, ou seja, há muito tempo atrás. Boa parte deles viviam em cavernas ou florestas. É claro que antigamente não tinha o conforto que a gente tem hoje, né? Então eles tinham que se virar, eles tinham que procurar o próprio refúgio, construir as moradias com produtos naturais que eram encontrados na natureza. Olha que interessante. Esses povos, eles criaram a arte rupestre, que é aquela pintura nas cavernas que Tia já mostrou. Temos também os povos do litoral, que já fica bem claro onde eles viviam, né? Eles habitaram a costa do Brasil, desde onde atualmente está o estado do Espírito Santo até o atual estado do Rio Grande do Sul. Há 6.000 anos, ou seja, há muito tempo também. Além de outros alimentos, eles comiam moluscos que coletavam. Molusco, meus amores, digamos que é uma conchazinha que fica no mar, e dentro dessa concha possui um pedacinho, digamos, de nervo, algo pegajoso, e que eles comem, que eles comiam na época, né? Que até hoje é comestível. Tem alguns restaurantes com frutos do mar aí no litoral que vendem esse tipo de alimento. As conchas desses animais são animais, tá vendo? E objetos que não usavam mais, eles viam jogando e empilhavam em montes enormes, chamados de sambaquis. Sambaquis, eu acho que vocês já estudaram isso em história, que é aquele, digamos que é o lixo que eles iam jogando e iam formando grandes montanhas. E essas montanhas eram chamadas de sambaqui, olha que interessante, que quer dizer amontoado de conchas. Olha que legal aí, tá vendo? Pronto. Olha, então aí a gente percebe que eles tinham seus próprios costumes, hábitos, né? Eles tinham que caçar muitas vezes, ele tinha que ir para o mar pescar para poder se alimentar. Hoje as coisas são bem diferentes, né? Assim, hoje nós temos a facilidade que temos. Antigamente eles precisavam fazer essa coleta, precisavam ter esses costumes para poder sobreviver. Aí na página 73, ainda continuando a leitura, diz o seguinte: que entre 3.500 e 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, há muito tempo atrás, os povos agricultores que também plantavam, né, ocupavam várias regiões do país e construíam cabanas para morar. Eles produziam cerâmica e corantes naturais, sabiam usar ervas medicinais,
Pronto, então eles são divididos, os povos, as civilizações pré-coloniais, eles foram divididos, né? Os arqueólogos, eles dividiram eles por essa denominação, porque é mais fácil de saber o que cada um deixou. Então, são os povos caçadores e coletores, os povos do litoral e os povos agricultores. Os caçadores e coletores, eles precisavam ir para a floresta, caçar, não é, para poder se alimentar e construir suas moradias. Os povos do litoral, eles precisavam pescar e se alimentavam de frutos do mar, de coisas que eram achadas no mar. E os povos agricultores, provavelmente, eles plantavam e colhiam. E assim eles iam vivendo e se alimentando. A coisa mais marcante que esses povos deixaram para a gente, que até hoje é bem presente na nossa cultura, é a cerâmica. Cerâmica é um artefato, né? É um material que é usado para fazer artefatos de decoração para o nosso uso. Na página 73, acompanha a leitura. A cerâmica pré-colonial brasileira, né? A arte da cerâmica faz parte da cultura dos povos desde a antiguidade. Cerâmica é a arte, é a técnica da fabricação de objetos que tem a argila como matéria-prima. Eu sei que vocês aí conhecem a argila, né? Porque tia Rita já levou, já pediu para que vocês levassem a argila para a escola. Eu acho que foi a turminha de vocês. E vocês fizeram algumas coisas aí de argila, bem legal, né? Então, a argila é a matéria-prima para se fazer a cerâmica. Esses objetos podem ser de uso comum, como potes de água, pratos, ou pode ser objetos artísticos para decoração. Eu acho que os avós de vocês possuem ainda aí nas casas deles algum pote de barro, ou então algum objeto que seja feito de cerâmica. Ó, a argila é um material fácil de ser moldado e que endurece com calor, ou seja, quanto mais quente está, mais duro e mais rígido será esse objeto. A cor, porosidade, que são furinhos que tem nesses objetos. Porosidade é a quantidade de pequenos furos que tem esse objeto. E a dureza de uma peça pode mudar de acordo com os elementos minerais que a argila tiver. Esses elementos eles também determinam a temperatura na qual a peça pode ser cozida para não sofrer rachaduras. Ou seja, quando a gente produz essas peças, nós temos que levar elas para as formas. Olha bem a inteligência desses povos. Eles produziam as peças, eles moldavam com sua mão, depois eles levavam esses objetos para temperaturas altas, para as fornos bem de temperaturas elevadas para poder ficar bem forte e resistente. Não é interessante? Pronto. Aí é onde a gente vê o quanto eles eram inteligentes, apesar de não ter escolas, estudos, não é assim? Então, aí nós temos, ó, 3 objetos, 3 tipos de cerâmicas diferentes, tá vendo? E aqui embaixo nós temos a legenda de cada um. A temperatura de 800 a 1100 graus produz a terracota, uma cerâmica porosa. Porosa, que ela é dura ao tato, mas que ela quebra com facilidade. Entre 1100 e 1300 graus são produzidas peças de cerâmicas quase sem porosidade, ou seja, lisinhas, duras, lisas, que têm maior durabilidade do que essa outra, a terracota. E temos também a temperatura de 1300 a 1500, que são produzidas cerâmicas ainda mais duras. A superfície dela pode ficar vitrificada, pois a areia que compõe a argila se transforma em vidro, mas é que é bastante dura de quebrar, tá vendo? Olha aí que interessante. E vocês aí de casa vão me responder. Vocês já viram algum objeto de cerâmica? Já na casa de vocês ou na casa de alguém? Pronto, pois a nossa atividade dessa semana será isso. Vocês irão pesquisar aí com o papai, com a mamãe, com os tios, os avós de vocês e vão perguntar se tem aí algum objeto de cerâmica que vocês possam fotografar. Vocês irão fotografar esse objeto e irá me mandar para a tia ficar bem feliz, né? E ver que vocês realmente entenderam o que esses objetos, como são feitos, entendeu? Tá bom? Então, tira a foto, manda na plataforma e um grande beijo. Tchau, tchau.